Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite, Rafa. Pedro. Tudo jóia? Beleza? Tudo bem. Estou aqui tentando, Tranquilo. de novo aqui tentando aqui fixar o, fixar Fixar o o tema título. aqui. É. Boa A noite a gente quem pode está fazer uma live chegando. ensinando a fixar o título em lives. Boa noite a quem está chegando. Já tem bastante gente chegando aqui. Boa noite, pessoal. Já vamos Sim, começar, tá? a pontualidade foi britânica aqui, graças ao colega Pedro. E vamos cumprimentando o pessoal que entra. Já verifiquei aí, colega Augusto, do MP Sergipe, doutora Flávia Korkowski, minha esposa, colega Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, promotor de justiça no Mato Grosso, doutor em Direito, tal qual o meu colega aqui, com quem eu vos falo, doutor Pedro. É. Bom, se não der certo, todo mundo sabe do que trata aqui o tema, né? Pedro, no meu Samsung, que não é Apple, eu fixei na caixa de diálogos o título com o dedo. Aham. Isso. E fiquei esperando mais um pouquinho e na quarta, quinta tentativa aconteceu. Ele fixou. É, eu estou segurando aqui o meu Samsung também. A gente não está Ah, na ditadura da Apple, né? não. Sou anti-Apple, aliás. É Muito lindo boa Mari, noite, né? meu Porque pai que diz. nos acompanha, Cláudio. Grande seu Cláudio. Bom, vamos começar então, né? Vamos. Começar então. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, todas aqui que estão nos assistindo. É mais assim uma honra, um privilégio estar com vocês aqui. Vamos conversar, vamos trocar ideias, né? A gente vê aqui grandes profissionais aqui chegando. Doutora Sara Romero, aqui de Goiás, um abraço. Outras pessoas amigas aqui chegando. Bom, pessoal, é um prazer estar com vocês. Nosso tema de hoje é acordo de não persecução penal em crimes ambientais. Eu queria começar saudando o meu grande amigo, promotor de justiça e professor Rafael Chves Kurkowski. Ele é promotor de justiça no estado de Sergipe, é membro da Corregedoria Nacional do Ministério Público, CNMP, né, Conselho Nacional do Ministério Público, é o coordenador disciplinar, né, da Corregedoria Nacional. Então, Rafael, uma grande honra sempre estar com você aqui, trocando ideias, profissional aí mais alto gabarito, mestre, atualmente doutorando, né, em Direito pela gloriosa Federal da Bahia. Rafael, boa noite, um abraço. Boa noite, Pedro. E eu faço a apresentação tua aqui para quem nos acompanha, para os que ainda não te conhecem, que deve ser uma raridade, tendo em vista que temos autoridade, uma sumidade em direito ambiental. Pedro Abia sabe, gente, colega do MP de Rondônia, também está na Corregedoria Nacional do Ministério Público, em Brasília, no Conselho Nacional do Ministério Público. Também atua na Coordenadoria Disciplinar da Corregedoria Nacional. Pedro Abiassab já é mestre, já é doutor na área de Direito Ambiental pela Pontifícia Universidade Católica. É uma autoridade no assunto, é um das cabeças pensantes do ambiental hoje que nós temos no Brasil em nível de Ministério Público. Pedro, muito boa noite, muito obrigado por ter aceitado esse desafio ao escrever esse livro aí. Nós dois, é uma honra estar aqui contigo, viu? E falo isso tanto pela tua frente quanto pelas tuas costas. Obrigado, Rafa. É um exagero aí do teu coração generoso isso aí. Agradecer demais essa parceria, né? Você escreveu comigo o resumo de direito ambiental.
né? Nosso agradecimento também à editora JH Mizuno, né, que publicou a nossa obra. Nossa obra integra, né, como vocês já sabem, a coleção Resumos Jurídicos, né, uma coleção totalmente nova, lançada agora em 2020, né, com resumos das mais variadas áreas do direito, né, do direito penal ao direito médico, do português jurídico ao direito eleitoral econômico, e tem o nosso volume, que é o volume 15, de direito ambiental. Vou até mostrar aqui. Não deu para mostrar aqui. Vou mostrar o livro mesmo. Eu gosto de mostrar a tela porque o livro sempre sai ao contrário, né? Mas espelho. é uma coleção totalmente nova, né? Quem está conhecendo a obra está gostando demais. Os livros da coleção Resumo Jurídico são livros novíssimos, né? Escritos por professores com experiência prática. Isso é muito importante hoje em dia, né? Juntar a experiência da academia com a prática, né? A prática forense, administrativa, enfim. E nosso agradecimento à editora JH Mizuno, na pessoa do Rafael Kloski, que é o gerente geral, aí, o CEO da editora, uma pessoa muito amiga, uma pessoa visionária, né? E que teve esse projeto aí, que já é um projeto de sucesso. Nosso agradecimento também ao nosso colega René Souza, né? Professor e promotor de justiça, que é o coordenador da coleção, professor de excelência, aí, um dos grandes nomes do direito brasileiro atualmente, né? É o autor do volume de Direito Penal, um grande nome no compliance, né? E vamos começar aí, né? O nosso livro trata de vários temas, né? Trouxemos o acordo de não persecução, né? Com a regulamentação que tinha à época, né? Agora veio o pacote anticrime, né? Então a gente está fazendo essa live até para quem tem o livro, está sempre mantendo ele atualizado. Essa é uma proposta que a gente já está trazendo para os nossos leitores, que é trazer sempre atualizações, porque o direito hoje em dia, direito é velocidade, direito é movimento. Então quem comprar o nosso livro vai estar sempre conversando com a gente vai estar sempre passando as atualizações aqui via redes sociais, né? E lembrando que o nosso livro é o mais completo do mercado atualmente, basta olhar o índice, comparar com os outros resumos aí concorrentes, né? Vai ver que nossa obra é atualizadíssima e vasta, né? Pedro, peço licença aqui para fazer a propaganda aos interessados, e aqui estamos vendendo o nosso peixe, naturalmente, o Pedro e eu, esse volume 15 da coleção Resumos Jurídicos. Entrem no site da editora, existe uma amostra grátis lá, comparem o índice, explorem bem o site da JH Mizuno, explorem o YouTube da JH Mizuno, que contém vídeos, mais aulas. Hoje só não revisa e só não estuda quem não quer. Naturalmente, quem tem acesso à internet de mínima qualidade pode sim se manter atualizado. Pessoal, aproveitem essa oportunidade. Vai lá, Pedro, toca aí como é que vai ser a nossa live. Até coloquei o link aqui, foi bom você ter mencionado, coloquei o link da coleção, né? Bom, a nossa live hoje vai ter basicamente uma parte geral, né? Nós vamos falar linhas gerais do acordo de não persecução penal, que é mais um instrumento assim, revolucionário no campo do processo penal brasileiro. E depois que a gente falar dessas características gerais, a gente vai trazer o aspecto do crime ambiental, como ficam os crimes ambientais dentro desse contexto do acordo de não persecução penal. Especialmente, a nossa fala tem teoria, mas é bem focada na prática, né, que é o que interessa para a maioria dos nossos amigos que estão aqui, amigos e amigas que estão nos assistindo, né? Então, assim, e até foi interessante essa live para quem está nos assistindo, porque, assim, eu sou do direito ambiental e gosto muito de processo penal. E o Rafael é do processo penal e do direito penal e gosta muito de direito ambiental. Então, acaba sendo uma junção aqui de competências, né? Acho que ninguém melhor que você, né, Rafa, para fazer essa introdução aí sobre essa parte geral, sobre os aspectos aí basilares aí do acordo de não persecução penal. Vamos embora, vamos em frente então, grato pela deferência. E aos nossos amigos então e amigas que nos acompanham aqui,
Vamos começar por essa primeira parte, que basicamente são aspectos gerais do ANPP. Não vamos esgotar o assunto. A ANPP é muito mais matéria de penal e processo penal do que ambiental. O que nos compete aqui, então, é uma linha geral nos aspectos que serão úteis para a nossa segunda parte, que então será mais detida, mais específica sobre a criminalidade ambiental. Então, nesse primeiro ponto, o ANPP, gente, ele designa, ele é uma importação, uma adaptação da nossa justiça, que trouxe para nós o sentido de justiça consensual, ou seja, acordo, consenso para definir o caso penal. Quando se comenta sobre a ANPP, naturalmente vem à cabeça transação, artigo 76 da Lei 9.099 de 95, uma das primeiras formas de consenso no processo penal. Vem à nossa cabeça a suspensão condicional do processo, artigo 89 da 9.099, outra forma consensual, chega ao acordo de não persecução penal, que é a matéria de hoje. Não esquecendo ainda a colaboração premiada, que é outro instituto que expressa consenso no processo penal. É uma tendência mundial a adaptação e a implementação de mecanismos consensuais no processo penal. E, basicamente, aqui o sentido ele é pragmático e objetivo. O motivo, aliás. Por que existe essa tendência generalizada em todos os ordenamentos jurídicos do acordo? Porque nós, qualquer país, não temos capacidade para processar todos os crimes que acontecem. Temos que ser honestos, francos nesse ponto. O tal do plea bargain, que existe nos Estados Unidos e não existe no Brasil, existe apenas institutos próximos, mas nada como nos Estados Unidos. Por quê? O plea bargain nos Estados Unidos, ele é uma pena antecipada. Eu, réu, confesso e recebo uma pena, cumpro pena, sou considerado reincidente, inclusive. Isso não existe no Brasil. No Brasil, eu posso fazer um acordo, por qualquer dessas maneiras aí, transação, suspensão condicional do processo, ANPP, e o que acontece? Eu cumpro algumas condições durante um determinado período de tempo e, ao final, a punibilidade é extinta. Eu não sou considerado condenado, eu não recebo pena e não sou reincidente. Então, por favor, gente, não digam que no Brasil nós aplicamos plea bargain. Não existe isso no Brasil. Deixemos isso bem claro. Então, quando se comenta sobre o ANPP e outros institutos consensuais no processo penal brasileiro, Pedro, o pessoal costuma dizer que nós adotamos um princípio da oportunidade regrada, cum grannus salis, ou seja, a oportunidade ela simplesmente implica a possibilidade de não processar, não tomar nenhuma atitude frente a um crime. O Ministério Público, ao Ministério Público, enquanto titular da ação penal, é defeso isso. O Ministério Público não pode não fazer nada frente a um crime. O princípio da oportunidade nós reservamos, portanto, a ação penal privada. Então, quando falamos de institutos consensuais no processo penal brasileiro, nós temos que, naturalmente, ler de forma diferenciada o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Qual é a leitura tradicional? O Ministério Público tem que processar todos os crimes que acontecem, ponto, porque a ação penal pública é obrigatória. Hoje, a leitura mais moderna desse princípio revela que a obrigatoriedade ela significa o dever de o Ministério Público agir frente a um crime, não necessariamente processar. O Ministério Público pode agir frente a um crime oferecendo o benefício da transação, oferecendo o benefício da suspensão condicional do processo, que já presume o oferecimento da denúncia criminal, oferecendo o ANPP. Então, oferecer um acordo antecipado que implicará a extinção da punibilidade é uma forma de agir. Então, o pessoal, sobretudo que quer aqui carreira do Ministério Público, tem que estar antenado com isso. Hoje existe uma releitura do princípio da obrigatoriedade da ação penal.
Então, não é tecnicamente muito correto sustentar, Pedro, que existe uma oportunidade regrada, como se o Ministério Público pudesse não fazer nada frente a um crime que aconteceu. Claro. Então, passando por essa ressignificação da obrigatoriedade, nós abordamos o ANPP em relação à sua natureza jurídica. Muito breve. Ele é direito subjetivo do acusado, do réu? Não. Existem, claro, as duas posições, a que sustenta que sim e a que sustenta que não. E aqui eu peço licença só para cumprimentar dos meus colegas que já entraram e ex-alunos da PUDécimo, uma colega especial, queridíssima, doutora Luciana Duarte, MP Sergipe, que fez uma live comigo na sexta passada pelo programa MP Acadêmico, e doutora Luciana é uma autoridade do NPP. Eu estou agora constrangido, vou passar vergonha, porque a minha colega é que devia estar falando aqui sobre o NPP. Ela sabe muito mais do que o Rélios Mortal que está falando aqui para vocês. Brincadeira à parte, Lu, me honra muito a tua presença aqui. Prossigamos. Então, conforme a própria doutora Luciana explicou semana passada, o acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo. Ele naturalmente expressa uma opção negociada. Ele é um contrato, natureza negocial. Sendo um contrato, ele não pode ser imposto nem ao autor do fato, réu, muito menos ao Ministério Público. Isso tem que ficar claro. Vamos ver como a doutrina e a jurisprudência vai se comportar diante desse instituto, e a tendência é que seja deferido a ele o mesmo tratamento já concedido à transação e à suspensão condicional do processo, que não são direitos subjetivos do réu. Na verdade, aqui existe o dever de o Ministério Público oferecer esses benefícios quando o réu, o autor do fato, preenche os requisitos para a oferta desse benefício. E como é que o Ministério Público oferece ou não? O Ministério Público é obrigado a fundamentar todos os seus atos. Lei 8.625. Então, o Ministério Público, para denegar o ANPP, é obrigado a fundamentar e apontar na lei os motivos pelos quais entende que não deve ser oferecida a proposta ao réu. Em prosseguimento, Pedro, nós temos então que verificar, e aqui também importa as palavras da doutora Luciana Duarte, que o ANPP ele vem para resolver uma verdadeira, aspas, tragédia do judiciário. Fecha aspas. O que isso significa? O Poder Judiciário abarrotado de processos não só de natureza criminal, mas principalmente de natureza criminal, crimes graves, crimes com penas altas, tem que distribuir os seus esforços para, eventualmente, julgar aqueles crimes de menor gravidade. Não estou falando aqui de princípio da bagatela, que é uma exclusão de atipicidade, mas aqueles crimes de menor repercussão. Um furto simples, sem qualificadora nenhuma, em que o prejuízo da vítima não foi considerável. Então, o judiciário tem que investir e dar esforços para processar aquele crime. Aqui é que entra uma questão de política criminal traduzida e trazida pelo NPP, no sentido de evitar o desenrolar de uma ação penal, os gastos de um processo penal, gastos de servidores do judiciário, distribuição, juiz, Ministério Público que atua, Defensoria Pública que atua e tudo mais. Então, qual é o objetivo do NPP? Obter a pacificação social, transmitir uma mensagem à população de que o direito continua vigente, tanto que ele é aplicado, embora sem resultar numa condenação do réu. Obtém-se a mesma finalidade que se obteria com uma condenação por um preço, entre aspas, muito mais barato. Este, Pedro, que é o sentido do ANPP, que vem então para ajudar a resolver esse problema, que é uma verdadeira tragédia do judiciário. E agora, excelente. Pedro, então, enquanto eu tomo água, fala dos requisitos para nós aí. Por falar em água, eu troquei a garrafa. Depois daquela garrafa verde, que você dizia que era uma Heineken, agora é só garrafa azul, tá? E inventa uma cerveja azul aí, tá? Pra você falar da próxima vez. Sabe que existe uma vodka cuja garrafa é azul. Pois é, deixa pra lá, né?
É fantástica essa sua fala inicial, porque a gente vem num crescendo, né, da justiça penal negociada, né? Começa em 95 com os juizados especiais criminais, né? Depois veio o juizado especial federal, que aumentou de 1 para 2 anos, né? Então, assim, é claramente uma tendência e provavelmente no futuro até crimes de maior pena também, né? Nós vamos dar seguimento a isso, né? Tudo, me parece que o direito ele vem buscando nos últimos anos superar dogmas e buscar a pacificação social, né? Resolver os conflitos, resolver a vida das pessoas, né? Então essa efetividade é muito legal. E reconhecer a tragédia do judiciário, acho que é uma grande maturidade, né, do legislador. Bom, depois dessa introdução excelente que você fez aí, vamos dar uma olhadinha nos requisitos, né, que são tão importantes para isso, né? O primeiro requisito é justa causa, né? O que é justa causa no processo penal? É a certeza de uma materialidade, né, a certeza da existência do delito, os indicativos de uma autoria, né, e a inexistência de uma prova cabal de excludentes, né? Então, a lei fala claramente, não sendo o caso de arquivamento, né? A lei fala isso. Quer dizer, quando fala em arquivamento, fala em todas essas possibilidades, né? Que seria a falta de materialidade, né? Uma eventual excludente, né? Diante de juridicidade, de tipicidade. Então, não sendo o caso de arquivamento, esse é o primeiro requisito, né? O segundo requisito é um requisito muito inovador no direito brasileiro, porque na transação e na suspensão condicional do processo nós não tínhamos. O segundo requisito é uma confissão formal e circunstanciada, né? Cabe até a gente falar um pouquinho sobre eles, né? A confissão ela é formal e ela, além de ser formal, ela é circunstanciada. Não basta só confessar, ponto. Tem que confessar e descrever, né, de forma circunstanciada, né, como isso ocorreu. Essa confissão Pedro, deve ser peço licença aqui só para fazer a propaganda. Uma das melhores autoridades sobre a NPP e que nos acompanha é o organizador da nossa coleção, o Renê, que acaba de se manifestar no chat aí. Te devolvo a palavra, desculpa. Não, que é isso. Está aqui o chefe, o Renê chegou, e já estão até me dizendo que Skol Beats é azul. Puxa vida, aqui não... Aí baixou o nível, né? O outro estava falando de Heineken, né? Mas e a observação é do Jamilson, ex-aluno da Pio Décimo, de quem eu tenho muito orgulho. Obrigado, Jamilson. Bom, então a confissão, né, formal e circunstanciada, né, e que deve ser feita na presença de advogado ou defensor público, né, isso é importante. A infração ser cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa, não a patrimônio, isso é importante. Sem violência ou grave ameaça à pessoa, isso é exatamente o que a gente trata nos crimes ambientais, então isso é bom para o crime ambiental. E a pena mínima é inferior a 4 anos, né, também bom para o crime ambiental, porque agora nós temos 100% dos crimes previstos na Lei 9.605, né, que é a Lei de Crimes Ambientais, 100% dos crimes estariam abarcados por alguma forma de justiça penal negociada, né? Outro requisito é não ser cabível a transação, né? Então, isso exclui boa parte dos crimes, né, da 9.605, mas eles estariam abrangidos na transação. Então, não pode ser crime de pena máxima inferior a 2 anos. Né? Não ser o investigado reincidente, né? E não existirem elementos nos autos que comprovem que a conduta criminosa é habitual, reiterada ou profissional. Perceba que são 3 termos diferentes aí, né? Habitual, reiterada ou profissional. Salvo, aí a exceção, quando forem condutas insignificantes ou infrações pretéritas, antigas, né, que ele tenha se envolvido. E, por último, não ter sido o agente, né, o infrator, beneficiado com o acordo de não persecução penal nos últimos 5 anos, 5 anos esses contados do cometimento da infração. Tá? Então, se nos 5 anos anteriores a infração ele celebrou já um acordo de não persecução, ou transação, ou suspensão condicional do processo, ou seja, se nesses 5 anos anteriores ele fez uma das 3 formas que agora o processo penal brasileiro tem de acordo,
que é transação, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal, se ele fez uma dessas formas nos últimos 5 anos, ele não pode fazer de novo. Tá? São basicamente esses requisitos. Você quer falar das condições? Do acordo? Vamos para as condições então, Pedro. E essa visão primeiro geral para depois ser mais pontual em relação aos crimes ambientais. Anotem, por favor, gente. Em condições do NPP, temos que verificar a necessidade da reparação do dano ou a restituição da coisa. Quando for crime ambiental, é a reparação do dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo. Quando é absolutamente impossível. Como isso ocorre no direito ambiental, na segunda parte da live, não percam, nós veremos a resposta. Próxima condição, Pedro, temos também a renúncia voluntária a bens adquiridos e direitos apontados pelo Ministério Público como instrumentos, produtos ou proveito da infração. Aqui nada mais se chama do que confisco aquiescido. Aquele confisco que conta com a aquiescência do autor do crime. Ele aquiesce, concorda em relação à perda, entre aspas, dos instrumentos, do proveito ou do produto indicado pelo Ministério Público para obter o benefício do ANPP. Temos uma terceira condição, PP, prestação pecuniária a entidades públicas de interesse social que preferencialmente tenham como função o que? Proteger esses bens jurídicos semelhantes aos que foram ofendidos pelo crime em questão. Como isso funciona no ambiental especificamente, na segunda parte nós veremos. Temos uma outra condição ainda, que é a condição indeterminada. São outras condições indicadas pelo Ministério Público, e essas condições devem ser proporcionais à prática do crime e compatíveis também com a infração que é imputada contra o autor do fato, contra o réu. Rapidamente, o Ministério Público pode, nessas outras condições, negociar, entre aspas, com o réu. Não é réu ainda, na verdade, porque não existe processo penal, não existe denúncia recebida. Ele pode negociar, então, com o autor do fato, eu denomino aqui genericamente como sujeito ativo. Ele pode negociar, então, com o sujeito ativo a interdição temporária dos direitos dele. Isso é um exemplo prático e concreto de outras condições que podem ser abarcadas pelo ANPP. Vistas as condições, Pedro, vamos avançar, então, rapidinho, porque não é o nosso papel aqui fazer uma devassa no ANPP, isso nós deixamos para o René e companhia. O papel do juiz. O juiz tem interferência no acordo de não persecução penal? O juiz faz alguma coisa? E pergunto isso respeitosamente. Sim. Imaginem o seguinte, gente. O juiz não pode se intrometer no mérito do acordo. Se o acordo é bom, se o acordo não é bom, se essa condição está errada e deveria ser outra, não. O controle que o judiciário faz é de homologar o acordo requerido pelo Ministério Público e pelo sujeito ativo, e nesta homologação o juiz confere aspectos formais para verificar se o direito do sujeito ativo foi resguardado. O mérito em si do acordo, da avença, não é sindicável pelo juiz. Isso é muito importante deixar claro. E como é que o juiz faz esse controle? Ele designa uma audiência para a qual, necessariamente, o sujeito ativo, acompanhado de seu advogado, deve comparecer. E o que o juiz faz nessa audiência? Verifica se o acordo é legal, sob esse ponto de vista formal, portanto, e se o acordo foi voluntário, ou seja, se existe voluntariedade por parte do sujeito ativo. Visto esse papel do juiz, Pedro, perguntinha, que era crítica anterior ao ANPP, quando ele era regulamentado apenas pela resolução do CNMP. Durante o prazo assinado para o cumprimento das condições do ANPP, flui prescrição? Essa é a pergunta que virá este ano e ano que vem com a mais absoluta certeza. Seja na vida prática, seja na vida acadêmica ou na vida de concurso. Vamos lá. Durante, sim, o ANPP, o prazo prescricional é suspenso, gente. Nós temos previsão expressa nesse sentido. Artigo 116, inciso 1
do Código Penal. Antes, quando a ANPP era regulamentada apenas pela resolução do CNMP, havia crítica sobre isso, porque prescrição é direito penal material. Vigora o princípio da legalidade quando eu vou prejudicar a situação do réu. Se eu vou suspender ou interromper a prescrição, o que acontece? Eu prejudico o réu. Logo, eu necessito de uma lei em sentido formal, o que não poderia ser feito por uma mera resolução. Com o pacote anticrime, aprovado em dezembro de 2019, a questão ficou resolvida porque o Código Penal hoje expressamente determina que durante o NPP o prazo está suspenso. Ok? E só para resgatar alguns conceitos aqui, Pedro, suspensão e interrupção. A suspensão, o meu prazo é de 30 dias, fluíram 10 dias, o prazo foi suspenso, quando ele voltar a correr, ele volta a correr pelo sobejante, 20. Interrupção, 30 dias, correram 10 dias, o prazo foi interrompido. Quando ele voltar a correr, ele volta a correr pelo todo. Desconsidera-se o que já fluiu. Só para dar um alerta para o pessoal aí, é bom para nós revisarmos também alguns conceitos da graduação, que são importantes e nos acompanham pelo resto da vida. E antes de passar a palavra, Pedro, para a nossa segunda parte, que é a mais interessante, mais intrigante do NPP, nos crimes ambientais, e quando o sujeito ativo descumpre o acordo, o que acontece? Basicamente, são 3 providências, gente. A primeira, a vítima deve ser intimada, e isso é uma medida muito positiva, porque nós vimos, nessa última década, um redescobrimento e uma valorização da vítima, prestigiando, resguardando direitos a ela, inclusive. Além da intimação da vítima, deve haver a comunicação do juízo, porque o acompanhamento do NPP é feito pelo juízo das execuções penais. Se o acordo é descumprido, o juízo das execuções penais comunica ao Ministério Público sobre o que aconteceu. E o Ministério Público, que deve fiscalizar esse acordo, vai requerer a sua rescisão, justamente pelo descumprimento e inadimplemento do sujeito ativo. E, uma vez rescindido o NPP, o processo penal vai ter curso. Vai ser oferecida a denúncia e os eventuais benefícios daí cabíveis, por exemplo, o sursi processual, ou seja, a suspensão condicional do processo, o Ministério Público pode utilizar o descumprimento do NPP como motivo para recusar a oferta de um novo benefício. É um tanto quanto intuitivo. Se o sujeito ativo já não cumpriu o ANPP, que é mais favorável e foi oferecido a ele no início do processo, o que me leva a crer que ele vai cumprir agora? Não. Então eu, Ministério Público, posso recusar a suspensão condicional do processo com base no descumprimento do ANPP. E aqui, Pedro, salvo o melhor juízo, acredito que encerramos a nossa primeira parte da live, que é uma visão geral sobre o NPP, e vamos falar então especificamente agora sobre o NPP para crimes ambientais. Nesse sentido, cumprimentando aí um dos meus queridos ex-alunos, Neto, que entra agora na live, te passo a palavra, Pedro. E legal, quando a gente vê o ex-aluno assistindo, é realmente uma admiração pelo professor, né? Porque é um reconhecimento pelo seu trabalho. E aproveitando, não tem nada aqui, eu vou melhor, agradecer... Pedro, do que verificar o aluno vencendo, o aluno advogando, passando em concurso. Não tem nada melhor para quem acha que ajudou um pouquinho esse pessoal. Tu sabe de cor isso, porque tu já és professor há muito tempo, então é uma felicidade realmente ter esse retorno de alunos e ex-alunos. Mas é a tua vez, pode falar. Bom, é muito gratificante, né, ser professor. E, bom, aproveitar para agradecer, estou vendo vários colegas aqui do Ministério Público de Rondônia, né, o meu Ministério Público, minhas queridas amigas Luciana, Valéria, Fábio Casario, um abraço para todos vocês aí em Rondônia. Bom, e minha cunhada, doutora Larissa D'Amico, advogada lá em Cascavel, também está nos assistindo. Um abraço aí, doutora Larissa. Bom, vamos agora falar do aspecto realmente de crimes ambientais, né? Com esses elementos que a gente deu de parte geral, a gente já pode resolver muitas questões que surgem na prática, né? Bom, a primeira questão é o cabimento, né? Eu vou até postar aqui, porque são muitos, né? Nós falamos já do cabimento do acordo, né? E todos os crimes ambientais
todos os crimes da Lei 9.605 cabem algum tipo de acordo. Só que a lei exclui os crimes de transação. Os crimes que não couberem transação penal, vai caber o acordo de não persecução. Coloquei os artigos dos crimes. Tá? Obrigado, Luciana. Então, todos os crimes. Além disso, existem outros crimes. Né? Outros crimes fora da Lei 9.605. Vou colocar aqui 2 exemplos, tá? De crimes que são relativamente habituais para a gente, né? Que são os crimes da Lei de Agrotóxicos, né? E o famoso artigo 50 da Lei do Parcelamento do Solo Urbano, né? O crime de loteamento, muito conhecido como loteamento irregular, loteamento clandestino. Né? Então, todos os crimes da Lei 9.605, esses outros que eu citei, têm pena mínima inferior a 4 anos. Então, vai ser cabível o acordo de não persecução penal, né, não sendo o caso, obviamente, de transação penal. Né. Acho que assim, o primeiro aspecto, né, que a gente tem que observar aqui, e é um aspecto que é fundamental para o direito ambiental, em razão do princípio da reparação integral do dano ambiental, é a obrigatoriedade da reparação, né, do dano. E é um elemento muito importante do acordo de não persecução, que acaba casando, né, com esse princípio do direito ambiental, que está na Lei 9.605, né, os artigos 27 e 28 da Lei 9.605, eles exigem, né, a reparação integral do dano ambiental. Né. Então, como cláusula do acordo, isso vai ser, né, obrigatório. E aí nós temos vários questionamentos sobre isso aí. Todo mundo sabe que direito ambiental ele visa principalmente reparar o dano ambiental e secundariamente punir o infrator. Né? A reparação do dano ambiental, agora um segundo aspecto, é geralmente complexa em alguns casos. Né? Então nós temos que observar essa complexidade na hora de celebrar o acordo. Muitas vezes existe a necessidade da observância de parâmetros técnicos, né? Elaboração de um plano de recuperação de área degradada, isso até responde aqui a dúvida do nosso querido amigo René. Né? E isso, sendo um requisito do acordo de não persecução penal, o juiz pode recusar homologar um acordo em crime ambiental que não haja previsão de reparação do dano ou que essa previsão esteja elaborada em desconformidade com a lei. Né? Então, obrigatoriamente, a reparação do dano ambiental ela vai ter que acontecer. Um segundo ponto, né, que aí é uma exigência do artigo 28 da Lei de Crimes Ambientais. Eu fiz até questão de colocar aí para os nossos amigos que estão nos assistindo, os artigos 27 e 28 da Lei de Crimes Ambientais, porque eles devem ser estudados e, né, quem está assistindo a nossa aula, anotar essas publicações nossas aí, já tem observações importantes, né, para estudar depois. Por quê? Porque o artigo 28 da Lei de Crimes Ambientais, ele torna obrigatório o laudo de constatação do dano ambiental para a extinção da punibilidade. Então você tem que ter um laudo comprovando a reparação do dano ambiental. Então, isso vai ter que vir ao processo penal. Tá? É um elemento que não dá para escapar e o juiz, volta a dizer, pode recusar a homologação do acordo. Rafael, você quer falar do serviço à comunidade? Vamos, e eu já aproveito, Pedro, para, ao falar de prestação de serviços à comunidade e a destinação da prestação pecuniária, eu aproveito para demonstrar para os amigos, para os colegas, o seguinte: a interpretação sistemática ela é inafastável do direito. Nós não podemos interpretar nenhum instituto em direito como se fosse uma ilha, isolado dos demais, isolado do contexto em que ele está inserido. Portanto, se a lei penal ambiental, se a lei dos crimes contra o meio ambiente, a 9.605, exige a reparação do dano, nós temos que naturalmente observar esta exigência para aplicar os demais institutos que trabalhem com isso, a exemplo do NPP. Então, mesmo que lá no NPP não tivesse a exigência da reparação do dano,
Para o crime ambiental nós precisamos, por conta da interpretação sistemática que fazemos do Código Penal, do Código de Processo Penal, com a 9.605. E é o mesmo que acontece, Pedro, com a prestação de serviços à comunidade, que está no 28A, inciso 3 do Código de Processo Penal, uma das cláusulas possíveis do ANPP. Quando se trata de crime ambiental, nós não aplicamos o artigo 46, mas o artigo 9º da 9.605, que resumidamente, Pedro, diz que a PSC, Prestação de Serviços à Comunidade, envolve tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação. E no caso de dano particular, da coisa particular pública ou tombada, na restauração desta, se possível. Então, por conta dessa interpretação sistemática, se o ANPP para o crime ambiental observar a prestação de serviço à comunidade, ele deve fazer referência ao artigo 9º da 9.605 e não ao artigo 46. Mas a destinação da prestação de serviço à comunidade e da prestação pecuniária, de uma forma geral, a destinação deve ser para órgãos ambientais, que preferentemente, é redundante, atuem na promoção da tutela do meio ambiente. Então, não podemos destinar a prestação pecuniária decorrente de um NPP de crime ambiental para outra finalidade que não para o meio ambiente e, preferencialmente, para algum órgão ambiental. Nesse sentido, a gente já pode avançar um pouquinho, Pedro, e falar de um tema que é objeto de um mandamento de criminalização. O que é mandamento de criminalização? É quando a Constituição determina, obriga que o legislador infraconstitucional faça a lei penal. E ao que eu me refiro aqui? Responsabilidade penal da pessoa jurídica. É um tanto quanto estéril discutir no Brasil se a pessoa jurídica pode ser ou não punida, responsabilizada penalmente, porque a Constituição já mandou. E o Constituinte é revestido de um poder originário ilimitado. Então não interessa. Tem que engolir. Essa que é a verdade. E o ANPP, ótima questão, pode ser oferecido para a pessoa jurídica? Claro que sim, é evidente. Se a pessoa jurídica ela é capaz de praticar um crime ambiental, e esse crime ambiental se enquadra nos requisitos do ANPP, é óbvio que o ANPP pode sim ser oferecido para a pessoa jurídica, observado o seguinte, as condições peculiares da pessoa jurídica. Ou seja, prestações pessoais que eu só posso exigir de pessoas físicas, eu não vou exigir no acordo da pessoa jurídica. Eu vou exigir prestações da pessoa jurídica compatíveis com a sua natureza, que é de pessoa coletiva ou pessoa jurídica. E onde é que eu me socorro aqui? Artigo 23 da 9.605. A prestação de serviços à comunidade para a pessoa jurídica, que pode ser objeto do NPP, ali diz o seguinte: pessoa jurídica pode custear programas e projetos ambientais, executar obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos e contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. Todas essas condições, a pessoa jurídica acusada da prática de um crime ambiental pode tranquilamente, perfeitamente, se submeter a elas em sede de acordo de não persecução penal. E visto isso, Pedro, eu te devolvo a palavra aí para falar de outras condições. Legal, Rafa. O artigo 28A, ele coloca no inciso 5 a possibilidade de outras condições, tá, a serem fixadas aí pelo acordo. Né? O que são essas outras condições? É uma cláusula de abertura. Né? É a possibilidade do Ministério Público propor ao infrator outras condições que não previstas na lei, que não sejam essas aí que a gente mencionou já. Isso pode ser muito relevante no caso concreto, nas mais diferentes áreas, e é no crime ambiental. Né? Então, vamos dar um exemplo. Né? Hoje nós falamos muito na área de direitos difusos em dano moral difuso. Né? Então nós podemos
propor a pagamento de danos morais, né? Também aí. Mas aí se coloca, mas espera um pouquinho, isso não é do civil? Não, porque o Código de Processo Penal já fala em danos à vítima, né, indenização à vítima, e o acordo de não persecução penal, nós vamos até falar isso mais para frente, ele, de forma geral, ele vai acabar resolvendo o problema em mais de uma esfera, né? Ele vai poder ter efeitos civis, né? Nós vamos poder aproveitar esse acordo na esfera civil e resolver o problema globalmente, né? Em vez de ficar vários processos tramitando e sobrecarregando o judiciário e causando um transtorno aí até para o próprio réu, né? Então podemos colocar danos morais, né? Podemos colocar a suspensão de total ou parcial de atividades, né, que estejam eventualmente em desacordo com a licença ambiental, né, até que a situação seja regularizada. Então você coloca isso numa cláusula de acordo, não precisa entrar com uma ação à parte para suspender as atividades do degradador, do infrator. Né, resolve tudo de uma vez, de uma forma pacífica, né, de uma forma consensual, que são as grandes vantagens, né? Isso seriam alguns exemplos de outras condições, mas a casuística vai mostrar aí o que pode ser útil para resolver o problema. Aqui nós temos, em resumo, uma cláusula de abertura e o objetivo é pacificar, resolver o problema. Agora, uma coisa interessante no Código de Processo Penal, quando ele coloca como condição do acordo, não ser uma conduta habitual, reiterada ou profissional. Tá? Então, quando ele coloca isso, nós temos que transplantar para a realidade ambiental, né? E é muito comum, em alguns casos, até a minha colega Luciana está fazendo uma observação aí que eu vou comentar, é muito comum que o infrator, ele habitualmente viva da prática de crime ambiental. Um exemplo, né? Nós temos na exploração ilegal de madeira, né? Em várias regiões do Brasil, mas estou falando mais especificamente da região amazônica, né, que é metade do país. Né? Então, existem transportadores de madeira, né, transportam ilegalmente a madeira de forma habitual, serrarias, né, que beneficiam a madeira de forma clandestina. Né? Então, nesses casos, pode ser, precisa ver o caso concreto, que não caiba o acordo. Né? Agora, é preciso separar essa habitualidade criminosa de uma eventual profissão do infrator em que ele, numa ocasião específica, cometeu o crime, mas ele não pratica o crime com habitualidade. Então vamos dar um exemplo. Pescador profissional. Naquele dia ele pescou um espécime proibido, ou naquele dia ele pescou num local interditado pela autoridade competente. Né? Nós estamos falando aqui do crime do artigo 34. Ele é um pescador profissional. Naquele dia ele pescou em local interditado. Nos autos não existe nenhuma outra informação, né, de outras infrações. Então, não deve se confundir a profissão da pessoa com a habitualidade criminosa. Isso é muito importante. Então, nós vamos observar o caso concreto e vamos ter que verificar. Se for uma habitualidade, uma reiteração criminosa, não vai caber o acordo. Né? Um segundo ponto que é muito interessante, né? Que o Código de Processo Penal fala em intimação da vítima. Né? Aí uma leitura apressada poderia se pensar, não, mas a vítima é o meio ambiente. Né? O meio ambiente é toda a coletividade, não vai se intimar a vítima. Vírgula, pode ser necessária a intimação da vítima em muitos casos. Né? Vamos dar um exemplo. Né? O ente estatal que é responsável por proteger aquele bem jurídico. Tá? Então vamos pensar no seguinte, uma unidade de conservação. Tá? Uma unidade de conservação, as unidades estão previstas na Lei 9985 de 2000, uma unidade de conservação tem seu órgão gestor, pode ser município, estado, Distrito Federal, União. É lá o órgão que gere aquela unidade. Se foi cometido um crime de dano à unidade de conservação, o artigo 40 da 9.605, pode ser muito útil, é recomendável que se intime o órgão gestor daquela unidade. Porque se você fez a reparação, obrigatoriamente colocou reparação do dano causado à unidade de conservação no acordo, você precisa intimar o órgão. Né? Então, um parque nacional
né, foi lesado. Você precisa intimar o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade para avisar, olha, foi feito um acordo, aquela área vai ter que ser recuperada. Esse órgão provavelmente vai ser até um auxiliar, né, para acompanhar se realmente esse dano vai ser reparado. Então, é um caso, um exemplo em que com certeza é prudente intimar não a vítima, mas o órgão ambiental que é responsável por tutelar esse direito. Um outro exemplo, quando nós tivermos nos autos do inquérito policial ou procedimento investigatório criminal do Ministério Público, auto de infração do órgão ambiental. É prudente intimar o órgão ambiental que lavrou o auto de infração. Olha, sobre esse auto de infração foi celebrado um acordo de não persecução penal. Porque isso tem reflexos na área administrativa. Quais seriam os reflexos? Ora, se o infrator confessou circunstanciadamente, na presença de advogado, a prática do crime ambiental, isso tem repercussão quando esse auto de infração for julgado, né? Isso vai servir como prova no julgamento do auto de infração. Então, é muito conveniente se intimar o órgão ambiental nesse caso também. Bom, e já que a gente está falando de efeitos civis do acordo, e voltando àquela noção que a gente estava conversando no começo, né, de pacificação social, que você falou tão bem, né, Rafael? Quando a gente fala em pacificação social, traduzindo isso para uma linguagem mais simples, é resolver um conflito, né, resolver um problema. E o problema ambiental, como nós sabemos, ele tem 3 esferas, né? Penal, civil e administrativa. Né? Às vezes nós podemos praticamente solucionar essas 3 esferas no acordo de não persecução penal. Porque esse acordo vai resolver, às vezes, um problema civil, você vai evitar uma ação civil pública, vai ser enviado para o órgão ambiental que às vezes lavrou o auto de infração, isso vai ser útil para julgar mais rapidamente aquele auto de infração. E é importante, isso não é útil só para o Ministério Público, isso é útil para o infrator, é útil para o advogado. Hoje nós temos visto um grande número de infratores ambientais procurando bons advogados para ajustar, regularizar a sua situação, né? Procurando, vamos dizer, resolver a questão, se adequar à legislação ambiental. Então, resolver a questão é importante para todos, né? Inclusive para o infrator. Então, nos efeitos civis do acordo, eu queria chamar a atenção para dois dispositivos que eu vou até colocar aqui nos nossos comentários, porque eles vão mostrar que a gente tem uma repercussão, né? Uma repercussão, não coube tudo, né? Mas fica aí, é o artigo 374 e 389 do CPC. Mostram o quê? Claramente como essa confissão, que é elemento integrante do acordo de não persecução penal, vai produzir efeitos no cível, né? E provavelmente, se a gente celebrar um acordo de não persecução penal, isso vai tornar desnecessária uma ação civil, né, do Ministério Público ou de outros legitimados, né, que pode ser uma ONG, pode ser o próprio ente público, pode ser defensoria pública. Então, o acordo penal ele vai ter grandes benefícios, né, para resolver a questão. Então, vejam só o que diz o 374. Não dependem de provas, fatos, todo mundo sabe disso, confessados pela parte contrária. E é uma confissão extrajudicial, né, porque ela é feita perante o MP, mas depois ela é homologada em juízo, né? Então é uma confissão extrajudicial com homologação na fase judicial. Então, essa confissão ela vai trazer assim, um reflexo muito importante na esfera civil, né? Mecanismo que vai agilizar demais, nós vamos evitar a tramitação de inquéritos civis, evitar às vezes a necessidade de uma ação civil pública, né? Beneficiando a todos, né? Isso mostra até a necessidade de uma estratégia conjunta, tanto para o Ministério Público como para os advogados. Advogados hoje que são especializados em negociação e são especializados nas mais diferentes áreas, né? Eles atuam no civil, no criminal, ambiental, né? E eles vão ter uma visão global do problema e vão poder oferecer soluções para os seus clientes, né? Essa é a grande verdade. Nós vamos ter uma agilização e uma resolução muito mais ágil, né, dos problemas.
Por último, eu queria destacar aqui a importância de analisar uma estratégia conjunta para pessoa jurídica e pessoa física, né? Porque não é possível você celebrar o acordo com uma pessoa jurídica e a pessoa física ficar de fora desse acordo. Fica meio sem sentido, né? Pode até acontecer na prática, mas a princípio é interessante negociar um acordo que faça parte, todos os integrantes aí do polo passivo, né, da investigação criminal. Estamos chegando perto do nosso horário, né, Rafa? Eu estou controlando aqui, eu acho que nós temos uns 3 ou 4 minutos aproximadamente. Bom, acho que agora a gente podia caminhar para o encerramento. Só vendo algumas dúvidas aqui, a Luciana, minha colega lá de Porto Velho, pergunta sobre a questão da apreensão, né, de instrumentos do crime ambiental. Essa apreensão, como a lei de crimes ambientais ela prevê o perdimento desses instrumentos, isso aí eventualmente pode constar numa cláusula do acordo, a renúncia a esses bens apreendidos, né? Isso pode ser até usado como... Exatamente, Pedro. Não, porque o MPP pode contemplar o confisco aquiescido, que foi explicado ao início. Então, é uma condição própria que o MP indica, olha, no caso da exploração ilegal de madeira, eu verifico que esse caminhão é utilizado exclusivamente para o transporte da madeira, tal qual aquela motosserra, apesar de regularizada, registrada, é utilizada apenas para o crime do corte ilegal de árvore. Então, para afirmar o NPP, eu vou combinar tanto com a pessoa jurídica responsável e a pessoa natural, pessoa física, que cometeu o crime, o perdimento daqueles dois bens para fins do NPP. É plenamente possível. Outra dúvida interessante aqui, que surgiu, foi sobre a prática de crime durante a prática de novo crime após a celebração do acordo, se isso acarretaria a revogação do acordo. Eu tenho uma opinião muito particular com relação a isso, Rafa, não sei se você vai concordar, mas no acordo de não persecução penal, a lei não previu, né, que a prática de crime teria alguma repercussão, como aconteceu na suspensão condicional do processo, né? A lei é silente a respeito. Então ele se aproximou mais do regime da transação penal. A transação penal não se fala nada a respeito. Se você celebrar uma transação penal e praticar um novo crime, isso não tem nenhuma consequência jurídica. E o 28A não trouxe nenhuma consequência jurídica para a prática de novo crime. Então, a princípio, a prática de um novo crime não acarretaria revogação do acordo, até porque o acordo, sendo homologado, né, ele é ato jurídico perfeito aí, e não precisaria observar nenhuma outra condição, senão as previstas no próprio acordo. Reparação do dano ambiental, ou, por exemplo, a questão se o acordo prevê expressamente que não haja prática de novos delitos, né? Essa seria a pegadinha. Outras condições, basta fixar nas outras condições a proibição de prática de crimes similares ou novos crimes após a elaboração deste acordo, sob pena de revogação da sua rescisão. Feito. Então, estamos pensando em sintonia aí de novo. Então tá aí a doutora Larissa aí de Cascavel até agradeceu aí a resposta. Legal. Acho que é isso, né? Vamos encerrar antes que o Instagram derrube a gente aqui. Derrube. Então eu que peço a palavra porque tu está na direção dos trabalhos aí hoje. Eu só quero agradecer novamente aos amigos, a nossa audiência aqui, a audiência qualificadíssima, colegas, ex-alunos, familiares, a todos vocês. Um beijo no coração. Até a próxima e, por favor, não esqueçam, aos estudos. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Mantenham contato conosco pelas redes sociais. Façam perguntas, façam comentários para a gente. Estou vendo aqui o aviso, 20 segundos. Sigam a gente nas redes sociais. Alguma dúvida que ficou, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado a todas e a todas. Esperem um cupom especial para adquirir o livro. Cupom especial que vai sair agora em breve. Anotem aí, 0215. 0215 é o cupom para comprar o nosso livro com desconto. 0215.